Amada igreja, esse texto que lemos, um dos melhores textos que nós temos, que revelam o cuidado de Deus para com o seu povo, quando, numa conversa com o apóstolo Pedro, Jesus fez uma bonita declaração sobre a vida da igreja, sua instituição e a sua dinâmica. Um versículo que é até usado de forma errônea por outros segmentos do cristianismo que apontam que Pedro foi o primeiro papa e ainda também mostrando Pedro num lugar que não era o dele. Pois quando nós lemos aqui no português, vemos uma palavra, mas quando nós vamos para o original, vamos observar que Jesus fez um jogo de palavra. Ele chama Pedro de pedrinha e diz que sobre a pedra maior, a rocha, a igreja seria edificada. E nós sabemos que a igreja não foi edificada no apóstolo Pedro, nem em nenhum outro apóstolo, nem em nenhum outro homem, pois assim fosse, ela não existia mais. Essa igreja, ela vem seguindo há mais de 2000 anos a sua dinâmica, existência, pelo poder do Senhor. E ao dizer que edificaria a sua igreja, o Senhor já dispõe sobre ela uma proteção, mostrando que as portas do inferno, ou no original, as portas da morte, não teriam poder sobre ela. Então, esta é a certeza de que nós temos, que enquanto estivermos na terra, não sofreremos nenhum mal que possa suplantar a existência da igreja. A igreja sofre, mas ela não acaba, ela não se extingue, ela não perde a sua característica de igreja, não é, irmãos? Por quê? Porque ela é uma instituição orgânica, espiritual. A igreja com I maiúsculo, eu quero me referir sempre a essa, pois há a igreja com I minúsculo, que é as igrejas, ou são as igrejas institucionais. Quando nós vamos observar o significado da palavra igreja, que os irmãos conhecem bem, a eclésia, que significa chamados para fora, coaduna também com a ideia de santo, lá do hebraico do Antigo Testamento, quando significa que é separado. Então a igreja, ela, obviamente por ser santa, foi separada do pecado, foi separada do mundo, das influências externas, e chamado para fora justamente desse sistema. Só que é uma dicotomia, porque nós temos, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 25, o compromisso congregacional que se dá entre as quatro paredes. Nós estamos aqui hoje cumprindo um compromisso congregacional de nos reunirmos para aprender a palavra. Ninguém é igreja de forma autônoma, de forma excludente. Eu vou caminhar sozinho, Jesus só eu e ele. Não, a igreja tem um compromisso internalista, mas ela também tem um compromisso externalista, que é o compromisso missionário, o compromisso evangelizador. Pois quando Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, ele disse: vocês vão ser testemunhas, mas não era só dentro da igreja. Eles iam ser testemunhas em Jerusalém, iam ser testemunhas na Judéia, em Samaria e chegariam até os confins da terra. Poucos anos depois desta palavra de Jesus, toda a Judéia já tinha sido evangelizada. Num período que não tinha carro de som, não tinha transporte público, não tinha Wi-Fi, fibra óptica, nada. Os discípulos, tendo materiais humanos escassos, possuíam aquela unção que o Espírito Santo derramou sobre eles e conseguiram alargar a influência da igreja. Hoje nós temos fibra óptica, cabo, nós temos WhatsApp, carro de som, tanta mídia e tecnologia, mas ainda há, de acordo com os censos, 7.000 dentre as 16.000 etnias no mundo que ainda não ouviram falar o nome do Senhor. Inclusive no próprio Brasil, na região amazônica, há tribos que nunca receberam nem sequer uma literatura, nunca ouviram nem Jesus te ama, que é uma frase para muitos aqui na metrópole já banalizada e ridicularizada. Algumas tribos, se você chegar lá falando de Jesus, eles não vão ter nenhum conhecimento, não é? Interessante também que essa igreja, ela depois de 4 séculos, ela vai ter influenciado todo o Império Romano e já vai perfazer aí um total
de 7 milhões de seguidores, de acordo com os censos históricos. Num total de 50 milhões de pessoas que faziam parte do Império Romano. Isso aí faz um total de 15%. Então, no momento em que haviam todas as barreiras de perseguição, a igreja continuou crescendo. E depois que Constantino fez o edito, liberando o cristianismo como uma religião, aí foi que esse trabalho começou a crescer ainda mais. Porque no começo, a igreja, os cristãos, se reuniam nas casas. Os cultos eram nos lares, eram cultos domésticos, não é? E às vezes a gente pensa que essas casas, elas não comportavam muita gente, mas uma casa romana, até porque a maioria delas tinha um pátio, tinha um terraço grande, podia caber facilmente 100 pessoas. Então, era muito culto que o povo fazia em casa. Em determinado momento, nós vamos ler todo o livro de Atos, vamos ver que alguns crentes também se encontravam no Pórtico de Salomão, que era uma das regiões mais visitadas de Jerusalém. Outros até vão alugar uma casa, uma espécie de galpão, uma espécie de escola para fazer um culto. E assim eles iam propagando a sua influência. E muitos cristãos continuaram se reunindo nas próprias sinagogas, porque havia sinagoga de judeus que todos aqueles praticamente se convertiam. Então mudava-se só o estilo de culto, mas eles aproveitavam o templo, aproveitavam o prédio para glorificar o nome do Senhor. Ainda mais quando através da exposição dos apóstolos, eles começaram a entender que Deus não habitava em templo feito por mãos de homem. O templo era apenas um propósito congregacional, até porque o templo, no novo conceito, na nova aliança, deixava de ser puramente físico para ser ainda mais espiritual, através de cada um de nós, como nós vamos ver daqui para frente. Então, começa a se criar, lá da língua germânica, a ideia de igreja como um ambiente físico, como a casa do Senhor. Se você for para essas línguas que vêm da matriz anglo-saxônica, Kirche, Kerk, Church, que são essas palavras que se influenciam a igreja, elas todas se referem à casa. Mas, vem lá do grego, né? Kyriakon. Mas o eclésia não significava somente esse templo estruturalmente físico, mas a comunidade espiritual e a assembleia de todos os crentes na face da terra. Porque se os irmãos observarem, igreja é plural de cristãos. Pois Jesus não disse assim, vão lá, pegue cimento, madeira, brita, faça um templo 10 por 20 e façam um culto para mim. Não, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu já estarei ali. Não é? E isso é bom, porque senão no continente africano Jesus não se fazia presente. Vá lá para os vídeos no YouTube e veja como são as igrejas do continente africano. A maioria é no piso de barro batido, sem teto e sem parede. Mas você vê uma multidão falando em língua, chorando, pregando a palavra e sentindo a presença de Deus. O pré-requisito para ele se fazer presente não é mais físico, mas é espiritual. Isso é muito bom, porque ele se faz presente se a gente estiver dentro de um submarino, se a gente estiver lá em cima em um avião a 8.000 pés de altura, ele se faz presente na cela de um presídio, num quarto de um hospital, se faz presente num necrotério onde só tem morto, mas chega 2 crentes lá, ele chega presente também, não é? Ele se faz presente num navio, no meio do mar, estava só preso, gente perigosa, mas um anjo apareceu para Saulo, olhou para Paulo e disse, avisa ao povo que ninguém vai morrer, porque tu tem que chegar lá do outro lado para pregar a palavra, não é? É por isso que os chineses hoje, lá na China comunista, sendo perseguidos, no domingo de manhã, não tem um templo bonito como esse. Mas pega a Bíblia, bota debaixo do braço, sobe dentro de um navio e vai lá para o meio do mar, dar glória, dizer que Jesus é Deus, cantar hinos de louvor, para que ninguém escute e para que eles possam continuar louvando a Deus, não é? Tinha crente lá em Atos dos Apóstolos que adorava ao Senhor até dentro de caverna. Tem crente que não vai para certas congregações, em certos bairros. Imagina se soubesse que o culto ia ser numa caverna. Não, irmão, misericórdia, essa aí eu não vou não. Vice-versa. Quando vocês inaugurar o templo lá na metrópole, eu chego. Mas não, Paulo e Silas tiveram também a sua experiência de adorar a Deus lá na masmorra inferior. Quando foram presos e tratados como se fossem criminosos terroristas. Disseram para o carcerário, botem eles na solitária, porque eles são perigosíssimos, e eles podem fugir, mas eles não sabiam quem é que estava com eles, né? E eles foram para aquela masmorra,
que era subterrânea, ali não tinha janela, não entrava oxigênio quase nenhum, não entrava luz do sol, o ambiente era frio, era escuro, não tinha banheiro, ali mesmo eles urinavam e defecavam, ia se acumulando ao longo dos anos, os excreta nitrogenado, ureia, amônia, aquilo entra no nariz, irmão, e vai rasgando, dá vontade até de chorar. Mas no meio daquele mau cheiro, daquela frieza, no meio daquela escuridão, os dois tiveram forças para adorar o nome do Senhor. Além disso, diz a Bíblia em Atos 16, que eles foram amarrados no tronco, presos no tronco. Não era o tronco da escravatura africana, que ficava presa a mão, o indivíduo em pé para levar a chicotada. Era um tronco que se prendia os pés, o mais afastado que fosse possível. E isso chegava uma hora que dava muita cãibra, muita dor na perna. E as pessoas às vezes deixavam até de sentir dor, de tanta dor que sentia, o ácido lático anestesiava. Mas neste cenário, Paulo e Silas começaram a cantar os seus corinhos de fogo e viram Jeová fazer um rebuliço no meio da prisão, não é? Por quê? Porque eles eram igreja. Agora tem gente que vem para a igreja e não consegue ser igreja. Ele está na igreja, frequenta a igreja e frequenta até muito, mas não é igreja com I maiúsculo. É um perigo isso, viu? Porque a trombeta vai tocar e você não vai poder cantar o hino 206 lá no céu. Porque o hino 206 tem um vocativo. Cristão que está o quê? Liberto. Irmão por Deus liberto. É esse que é igreja com I maiúsculo. Independente da carteirinha, independente do quanto tempo de crente tem, mas ele já tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro e é chamado de bem-aventurado porque vai entrar na cidade pelas portas. E eu louvo a Deus porque só pode entrar na cidade pelas portas. Senão ia ter gente que ia cavar buraco, ia pular o muro, ia pagar propina para o porteiro dizer, toma aqui R$100 e deixa eu entrar. Mas Jeová vai dizer, não, só entra pela porta. Sobre a terra, Sarimitia Forgasnai. Pode cantar no coral da igreja, pode ensinar na escola dominical, pode reger, pode tocar instrumento, pode usar a camisa do fardamento, mas no céu só entra quem é igreja com I maiúsculo, que o Senhor conhece e chama pelo nome. Diga para o seu irmão, se alegre, porque você vai entrar na cidade pelas portas. Queria, nesses poucos minutos, trazer algumas figuras de linguagem que representam a igreja. Deus é inteligentíssimo e ele usa muitas figuras de linguagem. O povo diz que Shakespeare, Dom Casmurro, Goethe e tantos outros são mestres literários. Quem é mestre da literatura é o verbo, que é Jesus, né? Bíblia. Quando você começa a ler, você vê a riqueza. Primeira figura de linguagem que Deus usa para se referir à igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Não faz sentido você estar aqui e não abrir a sua Bíblia. Então abra ela. Anote os versículos para ler em casa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dois apóstolos que tinham bem essa ideia revelada pelo Espírito Santo de igreja como edifício. Vós também como pedras vivas, e Pedro fala isso porque Jesus chamou ele de pedra. E ele vai se reconhecer como uma pedrinha nessa grande construção. Vós como pedras vivas, sois edificados como casa, ou como edifício espiritual. E sendo edificados por Cristo, nós devemos ter cuidado, porque todo edifício ele pode ser de mármore como é esse, mas o segredo, alguém só olha para o mármore, mas o segredo desse templo é o fundamento dele. O fundamento geralmente ninguém vê, né? A gente olha geralmente para a suntuosidade do templo, da casa, do edifício, mas o segredo está na base. E aí Jesus se revela como a base, ele é a nossa pedra angular. Vá lá a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular.
O segredo, então, não está no templo, no edifício, na estrutura. Está no fundamento, e o fundamento é Cristo. Então, a igreja, como edifício, está fundamentada em Cristo, a pedra angular. Aquela pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina, a pedra angular ou a pedra principal. É por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, volte lá para o capítulo 3, no versículo 10, exortando-os assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor ou arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, geralmente alguém olha para a igreja com o I maiúsculo e ridiculariza, menospreza, inferioriza ao olhar para a sua estrutura na superfície. Mas o segredo está no subsolo. Repito, nenhum crente é tirado do lugar. Diabo, morte, mundo, pecado, nada tira a igreja do lugar. Só quem tira a igreja do lugar é ela mesma, se ela quiser. Eu não quero ficar mais na tua presença, Jesus. Porque quem está na presença dele, para ser removido, tem que mexer com a base. Mas quem é que pode dizer: Jesus, dê licença, que eu não quero essa igreja aqui, eu não quero esse povo aqui na terra? Não tem como. Tem que mexer no fundamento. Como o fundamento é intransponível, é indestrutível e é eterno, ele não racha, ele não afofa, né? A igreja fica de pé sempre. Esse é o mistério. Irmão, mas lá na rua de casa, abriu uma igrejinha e depois de 3 meses fechou. É porque aquela igrejinha, você usou a palavra correta, não colocou o fundamento certo. Vá ver, aquela igrejinha não tinha escola dominical, o culto de doutrina era uma piada, não tinha homens de Deus liderando ela, os cultos ali não eram para adorar a Deus, as mensagens ali eram de entretenimento, de autoajuda, de carapaça. Agora, quando você chega, pode ser o casebre, me permita a expressão, porque você, a igreja, entende, pode ser um barraquinho, mas Jeová não está olhando se ele é de tábua ou de porcelanato. O segredo é a base. Olha, Jesus, a primeira coisa que eu quero aqui é a tua presença. Eu não quero saber se aqui vai ser banco de couro, se aqui vai ser aquele banco que a gente senta, ele balança de um lado para o outro. Eu não quero saber se aqui a cadeira é reclinável. Eu quero saber que a nuvem da glória esteja aqui. Quando a gente dobra o joelho e clame Jesus, a gente já escuta o Senhor falando: eis-me aqui, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora veja que responsabilidade. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, Deus é tão bom que ele deixa a gente à vontade para escolher qual material a gente vai investir nessa construção. Não estou falando do templo físico, viu, irmãos? Espiritual. Tem crente que investe na construção espiritual. É só o melhor. Vida santa, lábio puro, mente limpa, mãos dispostas ao trabalho, pés dispostos a andar na presença do Senhor, sempre amando, sempre perdoando, ajudando quem é necessitado, dando com a mão direita sem tirar foto para mostrar com a esquerda, fechando a boca quando é para fechar, gritando quando é para gritar, arvorando a bandeira do evangelho, abraçando mais do que repulsando, dando vida mais do que matando, lançando palavra de bênção mais do que maldição. Essa pessoa no armazém do céu está pegando só o que é bom. Olha, Jesus, eu quero porcelanato espiritual, eu quero madeira de acácia espiritual, eu quero impermeabilizante para não mofar a construção, porque vai vir chuva, vai vir vento, cara feia, macumba, feitiçaria, mandinga, simpatia, dedo apontador, fofoca, vai vir tudo, mas não estou nem aí. Pode bater água, ela bate e cai, porque eu estou impermeabilizado. Jesus está tirando mofo de parede espiritual aqui nesta noite. Ele diz pela revelação da palavra.
Tem igreja espiritual aqui hoje mofada. Você entra, misericórdia, o que é isso? Só pecado, mas ele está com a mangueira da palavra. Seremite, ofá. Aquela que alguém usa para lavar o lodo que fica na parede. E ele está injetando palavra na tua vida. E dizendo, te conserta, te orienta. Entra na minha presença. Porque eu quero você embelezado espiritualmente. Agora tem aquele crente, irmão, que é o crente do improviso. Faz tudo pela metade. Faz tudo de todo jeito. Só chega de 8 horas, 10 para as 9 vai embora. Culto micro-ondas, não deixa nem terminar o tempo, ele já abre a porta. E só vai levando radiação. É tudo incompleto na vida dele. Ele é como Efraim, que Jeová disse. É um pão assado pela metade. É só queimado de um lado. O outro é carne, o outro é capa. O outro é sujeira. Você olha para ele, parece que é um santo. Mas do outro lado é um lobo com pele de cordeiro. Mas Jeová diz, eu vou tratar. Eu vou te limpar, te libertar. Eu vou assar os dois lados e tu vai ficar tostado na minha presença. Pergunta ao teu irmão, tu é cru ou tu é queimado? Porque quem é cru aqui, Jeová está levando de novo para a fornalha e dizendo, eu vou te queimar sobre a raiva para tu ser crente em toda maneira de viver. Faz tudo de todo jeito. O pastor diz, vai ser assim, ele, pastor, não manda em mim. Eu faço do jeito que eu quero. A construção dele é só de madeira, de feno e de palha. No original grego a palavra é restolho. Aquele lixo que termina, que ninguém quer mais e que junta. Veja o que Paulo está dizendo, que tem crente que pode construir, se quiser, o edifício espiritual dele com restolho. Agora tem uma coisa. Se a sua construção é de porcelanato e ouro, ou se ela é de restolho, todo mundo vai ter que passar pelo versículo de número 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ó, irmão, Deus é tão bom, que tem gente que no céu não vai ter galardão, mas não vai perder a salvação. Isso chama-se misericórdia. No dia da volta do Senhor, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo ensina isso à igreja em Corinto. Ô irmão, mas crente não já foi justificado? Então a gente não vai ser mais julgado. Por que a gente vai para o tribunal? O tribunal de Cristo para a igreja é o caixa eletrônico do céu. É o dia que Deus vai pagar a igreja. Aí vai ter aquela fila de crente. Eu não sei como é que vai ser. Se vai ter vários atendentes ou se vai ser só um. Não sei como é que vai ser, porque Deus é muito organizado. Mas ninguém vai ficar sem receber. Mas de acordo com o que nós estamos lendo aqui, diz que se a obra permanecer, receberá galardão. Agora, se a obra se queimar e sofrer perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Tem crente que no dia do trono branco, ele vai chegar assim, estender a mão, vim receber Jesus. Aí ele vai dizer, rapaz, não ficou nada para tu, só a salvação. Deus guarde você de passar por isso naquele dia. Mas ela estava na igreja todo dia, né, menina? Falando da vida dos outros. Mas ele estava na igreja todo dia, vendo quem estava com a gravata, combinando com o cinto. E o outro vai dizer assim, mas eu não via ela, é porque ela estava nos presídios. Ela estava levando comida para os famintos nas praças. Igreja com I maiúsculo é um negócio muito sério. Museu Nacional do Rio. Pegou fogo, destruiu tudo. A carta da independência, a carta assinada pela princesa Isabel, da independência, da abolição da escravatura. Um bocado de besouro, de bicho que tinha aqui naquela época. Queimou tudo, mas o prédio não caiu. É isso que Paulo está dizendo. O que for fraquinho vai ser queimado. Agora aquilo que está sendo investido na vida da igreja, pode vir um fogo que for, não derruba não. Ele está vendo as obras da tua irmã e está dizendo, vai ficar de pé, vai permanecer. Oh, meu Deus, tu vai ter galardão na eternidade, vai trabalhando. Mas Jesus ninguém vê, alguém me empurra, alguém me afronta, a igreja é perseguida, até aperreia não. O fogo vai queimar tudinho, mas a tua casa não vai cair, porque tu vai ter salvação e galardão, igreja. Que coisa boa. Segunda figura de linguagem, primeira carta aos Coríntios também, capítulo 12,
versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Outra figura de linguagem, a igreja como corpo de Cristo, dividida nos seus mais variados membros. Uma pergunta: o dedo da mão direita decide que vai ser dedo? O olho esquerdo diz assim: eu vou ser olho. Não. Lá na embriologia, já vem tudo programado e organizado. Qual célula vai ser o quê? Quem é da área de saúde paga uma cadeira chamada embriologia e estuda a embriogênese e a organogênese. 3 folhetos embrionários dá origem cada um a um órgão. Tudo organizadozinho. Aí Paulo transpõe esse conhecimento para uma visão teológica. Versículo 28. Há uns, pois Deus na igreja. Primeiros apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre, depois operador de milagre e por aí vai. Ou seja, não é você que escolhe o que você vai ser. É Deus. Agora tem dedo dizendo, eu quero ficar no lugar do joelho. Tem joelho dizendo, eu quero ficar no lugar da orelha. Não sai do teu lugar não, rapaz, que vai ficar feio. Imagine você olhando para um corpo com o joelho no lugar da orelha. Só para aí que negócio feio. Essa menina não é para cantar. Deus chamou ela para outro negócio. Ou para ir imitando fulano. Fica na tua. Faz o teu. Se Jesus te toma de um pé só, deixa ele te usar do jeito que ele te usa. Não queira ficar amarrado e querer ser como alguém que fica feio. E se você é aquele crente, só paz e alegria, só pisca o olho, não queira forçar muito o negócio que fica feio. Porque cada um é cada um. Se todo mundo fosse dedo da mão, não ia dar certo. Porque todo mundo ia querer pegar em tudo. Se todo mundo fosse dedo do pé, a gente só ia viver andando. Não ia parar quieto. Cada um é cada um. Se Jesus lhe chamou para ensinar, ensina. Se ele chamou você para profetizar, profetiza. Se ele chamou tu para expulsar demônio, expulsa demônio do jeito que ele te usa. Não entra no lugar do outro não, abençoada. Diga para o seu irmão, não queira ser aquilo que Deus não chamou você para ser. Fica feio. Fica feio. Agora, ei, escute. Você pode ser tudo no corpo, se Deus quiser que você seja, mas do pescoço para baixo. Porque o cabeça, só ele. Assim como a igreja é corpo, ele é o cabeça. Veja aí Colossenses. Capítulo 1, versículo 18. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Versículo 24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Veja lá, Romanos, capítulo 12 também, mais uma vez, essa ideia da igreja como corpo. Capítulo 12 e versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Primeira verdade, a gente é no corpo aquilo que ele quer que a gente seja. Segunda, a gente pode ser tudo, menos o cabeça. Cabeça é ele. E quem domina o corpo é a cabeça. É a cabeça. Não é o joelho que diz, eu quero ir para ali. Só vai se a cabeça disser, vai. E terceira verdade, embora eu possa estar na mão esquerda, mas eu estou interligado com o meu irmãozinho que está lá no pé direito. Isso é um mistério. Eu tive unha encravada no pé direito por 3 anos e nasceu uma carnosidade. Tive até que operar depois, como se fosse um tumor benigno. E depois tive no pé esquerdo. Todas as chagas no pé eu tive. Aí o que acontece? Era no dedo. Mas
Hoje em dia ninguém pisa no meu dedo, é uma bênção. Mas quando eu tinha, só pisavam lá. Quando eu não tinha, era uma bênção. Quando eu tinha a unha. Hoje ninguém pisa, irmão. Quando pisava no meu dedo, a dor era tão grande que eu me encurvava. E eu dizia, meu Deus, é no dedo do pé. Mas parecia que era na barriga. E o povo dizia, o que foi? Eu digo, nada. Porque eu tinha vergonha de dizer que estava fazendo tudo aquilo por causa de um dedo. Quer dizer, que menino fraco. Né? Agora, o que eu fico sem entender é que às vezes o dedo midinho está sofrendo e o polegar está olhando dizendo, achei bom. Isso é para aprender. Eu não ajudo não, vai que Deus me bote na prova. Então tu está fora do corpo há muito tempo e não sabe. Porque se tu não sente empaticamente a dor do outro, tu já está fora do corpo e não sabe. Quem é do corpo chora com o corpo, se alegra com o corpo. Deu certo, que coisa boa. Olhe, escute. O que são as doenças psicossomáticas? Problemas da cabeça que reverberam no corpo. A pessoa está muito mal, às vezes é um problema na cabeça, mas o corpo dela dá uma resposta. Por exemplo, tem gente que fica com roncha no corpo. Rapaz, bateram em tu, foi? Bateram em algum lugar? Não, sistema nervoso. Cada um tem um jeito. Tem gente que treme a perna, tem gente que fica piscando o olho, tem gente que perde a fome, tem gente que come muito. Eu mesmo quando estou nervoso, eu como muito. Mas isso é de vez em quando. Cada um reage de uma forma. Mas se o corpo está bem, todo o corpo está bem. Se o corpo está mal, todo o corpo está mal. Agora tem um detalhe. Se esse corpo estiver interligado e ele estiver ligado em Cristo, não tem como dar errado. Porque pode vir a dor que for, pode vir a luta que for, ele é o cabeça. E na cabeça tem uma glândula chamada hipófise, que de lá saem os hormônios que controlam todo o corpo. Jesus está lá, no trono de Deus, sentado à direita. A hipófise do céu, me permita usar essa linguagem. Mas de lá ele manda para a igreja, graça, receba a graça, dedinho do pé. Oh, aleluia! Jesus, eu estou vendo a hora morrer. Vai não! Receba força, saúde, livramento, ousadia, autoridade, visão. Eu cuido do meu corpo, assim diz o Senhor. Eu não sei o que tu estás precisando, mas Ele está cuidando de todos nós aqui nesta noite, mandando aquilo que a gente precisa. Terceira figura de linguagem. Um rebanho. Essa Deus gosta muito de usar. Até porque ela já aparece lá no Antigo Testamento. Salmo 23 é um exemplo disso. Veja aí Salmo 79, versículo 13. Perdão. Setenta e nove, 13. Então nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Jesus também vai usar esta figura de linguagem. Antes disso, veja aí o Evangelho de Lucas, capítulo 12 e o versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Alguém olha para a gente e diz, não é nada, mas a gente herdou o reino dos céus. É muita coisa já. Ah, irmão, mas quando eu chego na igreja, eu sento lá no último banco. Tu já tem uma cadeira no céu. Não se preocupa com isso, não. Deixa de ser abestalhado, me permite a expressão. Jesus já te deu coisas grandiosas, espirituais e eternas. Acabou-se. Como rebanho, ele cuida da igreja. Isaías diz que ele prepara uma mesa. Não, Isaías não, Davi no Salmo. Essa mesa aí vem lá daquele original do rebanho, que quando um pastor ia instalar, a primeira coisa que ele fazia era procurar um terreno plano. Geralmente aquelas regiões tinham muitos planaltos, e eles procuravam aqueles planaltos retos. E a palavra mesa no original hebraico vem justamente dessa ideia.
Uma terra alta e plana, que o pastor podia contemplar todas as suas ovelhinhas comendo. Aí, de longe, geograficamente, parecia ser uma mesa. Pode ser o deserto que for, mas tem mesa para o rebanho se alimentar. E ele não olhava para qualquer lugar, não. Perto deste lugar, tinha que passar também corrente de água para a ovelha beber. Porque ela comia o pasto, e não ficava entalada. Porque comia bem muito, ela ia lá e bebia água. E a própria corrente de água tinha um efeito desestressante sobre a ovelha. Vê que coisa terrível. Então, crente, ovelha, não tem tempo nem de ficar de cabeça quente. Porque quando o termostato começa a aumentar a temperatura, o ribeiro de Deus já começa a vir sobre a igreja. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Pronto, você é ovelha. Aí ele manda logo o ribeiro para te acalmar. Te acalma, rapaz. Eita, olhe. E Davi ainda vai além, diz, não é como um ar-condicionado não, mas é um refrigerador. Só que refrigera a alma, refrigera as nossas almas. Aí você pensa que vai falar, aí Jeová te acalma, e você começa a sorrir. Sim, Jesus, que bom. Deixa eu me calar. Tu não vai ficar sem dormir, tu não vai perder o apetite, tu não vai tomar remédio. Porque quem cuida das tuas emoções, ovelhinha, é o teu pastor. E diz, te acalma, te aquieta. Sorri, eu estou trabalhando, é vara sobre a rai. Eu vou falar por você, tu é ovelha, mas eu sou leão. E o meu rugido é mais alto e mais forte. Ele cuida. Aí Jesus lá no capítulo 10 do Evangelho de João, numa das suas famosas declarações, eu sou, ele vai dizer que a gente é este rebanho. Capítulo 10. E no versículo 11 ele vai dizer agora, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como é difícil, nós temos a nossa pedra angular. Como corpo, nós temos a nossa cabeça. E como rebanho, nós temos o nosso pastor com P maiúsculo. E Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Conhecem a voz do pastor, porque naquela época era bem interessante. Eu tinha o meu rebanho. Pastor Roberto tinha um dele, eu tinha umas 30 ovelhas, pastor Roberto tinha mais umas 30, pastor Josué tinha mais umas 30, digamos assim. E como aquele pastor trabalhava em cooperativa, as ovelhinhas dele saíam tudo junto para comer. Aí ficava uma do lado da outra ali, quando eles abriam a porteira, né? Porque não tinha dinheiro para cada um fazer o seu curral. Aí elas iam, comia, bebia água, aquele negócio todo. Quando dava a hora de voltar, naquele tempo não tinha biochip, não tinha coleira eletrônica. E não dava para ele ficar tomando conta daquelas ovelhas. Aí cada pastor ficava numa posição. Eu vinha para aqui, pastor para ali, pastor Roberto, usando aqui de exemplo, pastor Josué. Aí cada um dizia, ovelha! Aí esse aqui que está falando é a voz de Renato, é o meu. Aqui, Josué, ovelha! Aí as vezes, olha, isso aqui é Josué Moraes, é o meu. Agora sou eu. Assim é Jesus, meu filho. Olha, pode ter voz de locutor, mas ninguém engana ovelha. Pode ter caqueado, pode vir com discurso filosófico. Não tem lavagem cerebral na vida da ovelha. Ela balança a cabeça e não tira o pé. Daqui eu não saio, porque não é meu pastor que está falando ainda. Pode vir profetada, cigano, cartomante, búzio, tarô. Ela diz, não é meu pastor. Quando o meu pastor fala, meu coração arde, minha alma se alegra, meu espírito se regozija. O teu pastor está falando contigo aqui nesta noite. É por isso que você está sorrindo, está levantando a mão, está dando glória. É porque ele te ama. E está dizendo neste deserto, tu vai ouvir a minha voz. Pode não ter orquestra sinfônica, mas tem o alarido da ovelha e tem a voz do pastor dizendo, tu és minha, tu és meu, eu cuido de ti, recebe vida, recebe graça e fica perto de mim, assim diz o teu pastor. Agora tem ovelha desesperada. Para onde é que eu vou? Quem fala comigo? Quem prega melhor? Ali tem um manto, ali tem um rebanto. Tu vai ficar parada neste deserto. Vai só para o rebanho do teu pastor, porque ele é diferente do mercenário.
O mercenário era aquele que era pago, porque às vezes o rebanho crescia e o pastor não conseguia dar conta de tudo. Ele chamava o mercenário. Dizia assim, tu pode ficar aqui um dia com essas ovelhas? Posso, quanto é a diária? Tanto. Mas aquelas ovelhas não eram do mercenário. Então ele viu um lobo vindo, ficava de braços dados, dizendo, eu vou livrar essa ovelha nada. Tem um bocado aí, uma mais, uma menos, não tem nem problema. Aí Jesus disse, o bom pastor não é assim não. O bom pastor, ele livra a ovelha. E outra, se for preciso, ele morre no lugar dela. O pastor vale mais do que a ovelha, mas ele morre no lugar dela. Eu estou falando aqui de Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor, pronto. Eu morro por você se preciso for. E ele morreu mesmo na cruz do Calvário. E ressuscitou e continua pastoreando a gente até a eternidade. Perfeito, está tudo certo. Quarta figura de linguagem que o Senhor usa, ou quarta analogia, para representar a igreja. Malaquias, capítulo 3, e versículo 7. Você vai observar o Senhor mostrando que a igreja é o seu tesouro. Quando o Senhor diz que abriria a porta dos céus e derramaria sobre essa igreja os seus tesouros especiais. Versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. A igreja é formosa. Possessão particular de Deus. Agora, ninguém vai pegar um tesouro e colocar em qualquer lugar. A gente bota em qualquer lugar aquilo que a gente não usa, não quer, não valoriza. O que tem valor a gente guarda. Sendo a gente a propriedade particular, precisamos do nosso depósito, da nossa tesouraria. Quem é a nossa tesouraria? Quem é o nosso depósito? Quem é que nos guarda? Veja aí, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 12. Por este motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ele não bota em canto nenhum, Ele é que guarda a igreja. A riqueza dele é guardada por Ele. A gente não depende de cotação do dólar. A gente não depende de avaliação humana. Desde a fundação da igreja, ela continua valorizada. O Brasil já teve um bocado de moeda. Réis, contos de réis, cruzado novo, cruzeiro, real. Sabe Deus se ainda continuará sendo. Mas a moeda da igreja, espiritualmente, é a mesma. Nunca foi desvalorizada, porque está guardada em Cristo. Quem está guardado nele, não se atrapalha. Então, sendo edifício, nós temos a nossa pedra, o nosso fundamento. Sendo o corpo, nós temos nossa... Os irmãos estão aqui? Nossa cabeça. Sendo o rebanho, nós temos o nosso... Sendo o tesouro, nós temos o nosso depósito. Somos também templo. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Segunda carta que Paulo escreve a essa igreja. Era uma igreja que cometia muitos pecados com o corpo. Sofria muitos ensinos agnósticos, helenísticos, e Paulo apologeticamente refutava-os. Na segunda carta ele repete isso no capítulo 6, versículo 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu povo e eles serão... Aliás, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deserto. O povo levantava o tabernáculo, o povo era nômade. Tinha que viajar, desmontava a tenda, carregava para onde ia, montava novamente. Depois, Salomão ergue o templo, está lá instalado. Quando os crentes tinham que adorar a Deus, tinha que viajar.
Quando o tabernáculo estava no deserto, às vezes tinha que andar 30 quilômetros no raio de distância de onde eles habitavam até o tabernáculo. Depois que foi para o templo de Jerusalém, viajava centenas de quilômetros às vezes para adorar a Deus. E no Novo Testamento, a mulher samaritana chegou para Jesus e falou: eu quero saber onde é que eu adoro a Deus. Porque tem uns que dizem que é nesse monte de Gerizim e outros em Jerusalém. Aonde é? Jesus disse: olha, vai chegar um tempo aí. E já está perto, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Só que todo templo precisa de um sacerdote. E a gente precisava desse ofício. Quem é o sacerdote agora? A igreja. É Pedro que vai dizer que nós somos sacerdócio real. Só que todo templo, além de sacerdote, também tinha um sumo sacerdote. E quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Veja aí Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Um cumprimento da profecia que estava no Salmo 110 e no verso de número 4. Quando o Senhor mesmo usa a boca do salmista Davi para profetizar de Jesus: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo templo e sacerdotes, nós temos o nosso sumo sacerdote. Sabe como era a coisa no Antigo Testamento? O povão, a igreja, ficava lá no átrio externo. O sacerdote ficava no pátio recebendo o sacrifício. E o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Acendia o incenso, entregava a Deus o culto e o Senhor assim recebia. Jesus quebrou todos os protocolos e mudou tudo para abençoar a igreja. Sabe o que ele fez? Lá na cruz do Calvário, rasgou o véu do templo de alto a baixo e disse: eu estou no Santo dos Santos, mas eu também quero a minha igreja aqui comigo. A gente é templo e sacerdote e está no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. A gente anda na glória de Deus, a gente não vê, mas pode sentir esse poder em nossas vidas. E às vezes alguém diz: é a mania desse crente pentecostal ficar abrindo a boca no culto, eu estou sentindo Jesus, mas a gente já não pode ver, irmã Maria do Carmo. Não puder sentir também já é demais. Se alegre, porque você é templo e você sente a presença dele em todo o tempo. E aonde você chegar, a nuvem de glória vai descer e Deus vai mostrar que é na sua vida, porque você é igreja. Amém, irmãos? E tudo está sendo feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para fixarmos, será que a gente pode repetir? Eu falo e você completa. Sendo... Não, perdão, eu falei errado. Eu vou falar a primeira parte, os irmãos vão responder a segunda. Né? Eu que me expressei errado. Sendo corpo, nós temos a... Sendo tesouro, nós temos o... Sendo templo, nós temos o... Pastor. Sendo templo, nós temos o sacerdote. Sendo rebanho, nós temos o... E sendo esposa, nós temos o noivo. A gente já está toda arrumada esperando só ele chegar para buscar a gente e consumar este matrimônio. Numa lua de mel que nunca vai se acabar. As bodas do Cordeiro na Canaã celestial. Deus abençoe.